Deuteronômio 1:19. Eu vou ler só o versículo 19 para ganharmos tempo e para que o Espírito Santo de Deus possa falar no meu e no seu coração. Diz assim a santa, poderosa, bendita e eterna palavra do Senhor. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, fala assim comigo, como o Senhor nosso Deus nos ordenou. E chegamos a Cádiz Barneia. Fala, e chegamos a Cádiz Barneia. Duas coisas aqui marcam profundamente tudo o que vou falar. Pelo menos três. Onde sai da montanha, onde se recebe a palavra de Deus, as leis, os 10 mandamentos, e entram num deserto, um deserto de Parã. Algumas traduções é Padã, o deserto de Parã, que é Cádiz Barneia. Interessante que a Bíblia diz assim, como o Senhor nos ordenou. E chegamos a Cádiz Barneia. Então havia uma ordem de Deus, uma direção de Deus, e havia um lugar de repouso, de parada. Havia um oásis no meio de um deserto. E aqui foi onde Deus mandou Israel se acampar. Muito bem, gente querida do Senhor, vou contar a história em alguns minutos. A história é a seguinte, ela se desenrola ainda quando Israel escravo no Egito. Por 430 anos, a nação de Israel serviu aos egípcios. E nesse período, o látego egípcio era o que os homens judeus conheciam. As mulheres eram forçadas, as filhas eram forçadas, os bens eram tomados. Israel não tinha direitos, só tinha deveres. Trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, se houvesse contagem de segunda a domingo ou de domingo a sábado. Todos os dias eram dias de trabalho. Israel não tinha descanso e começou a gemer e clamar ao Senhor. Então a Bíblia diz que o clamor dos filhos de Israel subiram à presença do Senhor. Então Deus prepara um libertador. E esse libertador chama-se Moisés. Deus chama esse homem, prepara esse homem desafia Faraó, que era a maior potência da terra, a maior autoridade da terra, o maior governo e poder bélico da terra. Todas as nações temiam o Egito, porque o Egito era a nação mais poderosa da terra. Porém, o Egito tinha um entrave, uma pedra no seu caminho, que era o povo que pertencia ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Simplesmente o Egito segurava e aprisionava um povo que pertencia a um Deus mais poderoso que o Egito. E assim ele diz a Moisés, vai lá e diga a este faraó, deixa o meu povo ir para que me honre, me adore no deserto. E Faraó não deixou o povo sair. Então Deus lançou 10 pragas que dizimaram o Egito, que acabaram com o Egito. E de nação mais poderosa da terra, se tornou a nação mais acabada, mais destruída, mais envergonhada. Tanto é que os feitos do Deus de Israel contra os egípcios espalharam-se por todos os lugares, e em todos os lugares onde haviam pessoas, Deus de Israel ficou conhecido por acabar com o Egito. Resumindo toda a história, para a gente poder ir para o texto, a Bíblia diz que aqui encontramos agora Israel saindo do Egito. Eles recebem as tábuas dos mandamentos em Horebe, no Sinai, e de lá caminham pela região montanhosa, como Deus falou, dos amorreus, e envolve ali toda aquela parte de outros povos. Eles rodeiam e chegam em um lugar
chamado Cádiz Barneia. O interessante do texto é que Deus ordenou que fosse por lá e lá parassem. O que eu quero dizer agora faz muito sentido com a minha e a sua vida. Eu quero que você preste muita atenção e que o Espírito Santo possa falar além daquilo que eu posso explicar. Cádiz Barneia, o nome vem de uma origem um pouco desconhecida. Cádiz vem de Kadesh, que é de Kadosh, que quer dizer santo. Barneia significa povo ou lugar errante no deserto. Interessante que a palavra de Deus diz, olha, vocês saem do Egito, vão caminhar até a terra que mana leite e mel. E antes de entrar na terra, Deus manda fazer uma parada, um pit stop. Nesse pit stop, Deus manda Israel parar em um lugar que é santo. Cádiz Barneia era um oásis no meio do deserto. Vamos dizer que era um posto de abastecimento, ou reabastecimento, um lugar de renovar forças. Era um lugar gostoso, e era um lugar bonito, era um lugar de água, de alimento. E ali era simplesmente a fronteira com a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Deus disse, antes de entrar na terra, parem em Cádiz Barneia e olhem a terra. Essa é a terra que eu darei a vocês. E o povo para. E quando o povo chega em Cádiz Barneia, acontecem algumas coisas. A primeira delas é que o povo está muito animado. Imagina você, a sua geração, a sua família, servindo, sendo humilhados, envergonhados, e são, durante tantos anos aí de vida que você tinha ou teve, você foi servo, não ganhou nada, não recebeu nada e não tinha direito algum. De repente, você é libertado por uma mão poderosa, por feitos poderosos, e ainda experimenta o cuidado de um Deus poderoso, e que não é só poderoso, é amoroso, porque no caminho ao sair do Egito, o deserto atinge 55, 60 graus, na sombra. O calor é tremendo. Esse Deus que é poderoso, mas também é amoroso e é Pai, Ele cobre o seu povo com uma nuvem gigante. Diz que uma nuvem gigante fica entre o povo e o sol. Então o povo caminha no deserto como quem anda no meio ou dentro de um ar-condicionado, porque Deus permite que o vento sopre, mas que o calor não abata o povo. Deus poderoso e amoroso. À noite, a temperatura no deserto sempre cai abaixo de zero. E para Israel não morrer à noite, então na travessia do Egito até a Canaã, que Deus prometeu, Deus também coloca uma coluna de nuvem. A Bíblia diz que ele caminhava no meio do seu povo. E essa coluna de nuvem agora era flamejante. Era de dia uma nuvem como nós conhecemos, e à noite uma coluna de fogo, que aquecia Israel, porque Israel caminhava de dia e de noite. E a Bíblia diz, os historiadores dizem que só de homens de guerra tinham 600 mil homens. Dizendo que todos eles fossem casados, eram mais 600 mil mulheres. Como os israelitas não tinham internet, shopping, televisão, não tinha lugar, não tinha praia para ir, nada, ninguém tinha menos de 5 filhos. Resumindo, a grande maioria tinha 10 filhos. Mas numa média geral que fosse 5 filhos, você coloca 1.200 aí vezes 5, no mínimo você tem de 2 a 5 milhões de pessoas. Então imagina 5 milhões de pessoas andando no meio do deserto. E a Bíblia diz que é um deserto terrível,
de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aranhas, um deserto perigoso, e Deus consumia tudo que ia pela frente com o seu fogo, e livrava Israel, e o fogo era inofensivo contra Israel. E durante o dia protegia o povo do calor, e o povo não perdia o seu vigor. Além do que, a roupa desse povo crescia junto com ele. Não se envelheciam, não precisava lavar porque não sujava. Você talvez pensasse, como é que eles trocavam de roupa? Eles não trocavam, porque suas roupas eram sempre novas, porque a presença de Deus não deixa nada envelhecer. Eles experimentaram o poder de Deus quando olharam para o Egito, e depois experimentaram o amor de Deus quando caminhou com eles no meio do deserto, amém, gente? Quando você mais precisa de uma operação de milagres, Deus se apresenta a você com poder. Então você ora, precisa de cura, precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de dinheiro, não sabe de onde vem, nem de como vai vir, nem o que fazer, então você não sabe de onde também. De repente o vento sopra, alguém aparece, um telefonema, um e-mail, um convite, um trabalho, e você consegue vencer mais aquele mês, e o milagre aconteceu, porque você confiou em um Deus poderoso. Depois, você foi ferido, já aconteceu, você foi marcado, está cansado, não sabe como vai reagir a tudo isso, e você experimenta o cuidado de um Deus amoroso. Então Deus se apresenta a Israel como um Deus e como um Pai, como aquele que abre as suas asas, como diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Ele botou a nuvem lá, olha, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, só nele confiarei. Porque Ele te livrará. Isso aqui foi escrito já a Israel caminhando para a terra prometida. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste, gente, peste. Coronavírus é peste, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Aí ele diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Israel, eu sou o teu Deus, Deus zeloso, eu cuido de você. Então 1000 vocês vão ver cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu vou dizer, nenhum mal chegará a ti, nem praga alguma tocará em ti, nem coronavírus algum chegará em você, nem gripe suína chegará em você, nem nenhuma maldição tocará em você, porque eu ordenarei os meus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Deus se apresentou e Deus disse, vocês vão sair daqui e vocês vão entrar na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Então Israel sai. Quando Israel sai, vão pelo deserto e eles têm sede, então a água vem da rocha. Hoje aqui vem de tubos, dutos, vem de fontes. No deserto saiu da rocha e deu de beber ao seu povo. Eles tiveram fome nesse tempo que caminharam. Então Deus pegou do manjar do céu o pão dos anjos e derramou sobre eles o maná, e diz, comam o que a gente come aqui no céu. Deus é um Deus que supre, que cuida. Então o povo começou a conhecer esse Deus e vibrar com esse Deus. Então Miriam dançou. Quando viu que Deus libertou o povo e os egípcios eram mortos,
Miriam pega o seu tamborim e começa a tocar, e toda a nação começa a adorar ao Senhor, e eles cantavam cânticos de louvor a Deus, e diz a Bíblia que toda a terra ao redor tremia, porque quando você vê 5 milhões de pessoas cantando, pulando, dançando, batendo o pé, a terra tremia, e o Deus de Israel parecia que estava no meio deles. Então eles chegam a Cádiz Barneia, com tudo isso no coração. Eles saem do Egito, recebem todo esse amparo, esse socorro, e eles chegam a um lugar que significa Kadesh, Kadosh, santo, mas também um lugar que significa terra errante. E Deus coloca eles na fronteira, e ali começa o dilema que eu vou trazer para vocês, que a nossa vida tem muito a ver com isso. Israel, a ordem era: eu darei a vocês a terra prometida. Israel começa a querer tomar a terra prometida. Então, colocam-se 12 espias e é-lhes dito, espiem a terra, vê se ela é boa, se ela é má, se ela produz, se ela não produz, se ela é forte, se ela é fraca, se ela é poderosa, se não é, quem mora lá, quem habita lá, vamos conhecer tudo dessa terra. Nunca foi uma ordem de Deus, porém Moisés fez isso. Talvez estrategicamente era prudência. Então Moisés manda os espias, eles vão, e o povo fica nesse tempo, fala comigo, ocioso. Fala outra coisa, esperando um sinal. Esperando o aval de Deus. O que eles ficaram fazendo 40 dias e 40 noites? Nada. Simplesmente esperando. Eu chego lá. Então eles voltam. Quando os espias voltam, começa o nosso problema. Todos nós, guardem isso, mais cedo ou mais tarde estaremos num lugar de decisão. Todos nós vamos ter que decidir a nossa vida a favor ou contra a palavra de Deus um dia. E, acredite ou não, isso não serve para o ímpio, isso serve para o povo de Deus. Todos nós vamos ser testados por Deus na fronteira. Antes de você possuir a promessa, Deus vai colocar você no limite, e ali só você vai decidir se segue para a terra prometida ou se volta no deserto. O deserto são nossas experiências, são as estratégias que eu usei até agora, são minhas emoções que acumuladas me deram condições de chegar até aqui. Meus erros e acertos, minhas quedas e levantamentos, minhas conquistas e vergonhas me trouxeram até Cádiz Barneia. Mas isso faz parte do meu passado. Essas escolhas fazem parte do meu passado. Elas não precisam ser o meu futuro, porque a partir daqui minhas escolhas param e seguem minhas decisões. Eu tive escolhas até aqui, por isso que as escolhas fazem parte do meu passado. Aqui eu errei, eu acertei no casamento, errei no negócio, errei no trabalho, errei na aliança, errei em quem eu convidei para trabalhar comigo, errei em quem eu namorei, acertei onde fui fazer isso, onde fiz aquilo. Essas foram minhas escolhas. E elas formaram o homem que eu sou e cheguei até Cádiz Barneia, um lugar onde tem um pouco do espiritual, um pouco de Deus e um pouco do mundo. E aqui, como um raio-x sobrenatural, Deus passa por você para ver se você pode embarcar nessa viagem para a Terra Prometida. E é aqui que muitos homens de Deus param, morrem. Em Números 20 diz que é ali que Miriam morreu. Miriam era levita, foi lá que Miriam morreu. Em Números 20 também, no final do capítulo 20, diz que lá também Arão morreu. Arão era sacerdote. Incrível, em Cádiz Barneia. Morreram no lugar da decisão.
não decidiram, eles demoraram para decidir, ficaram no cruzamento. É perigoso ficar muito tempo no cruzamento. Mas a palavra de Deus, antes de eu seguir aqui, diz que os espias voltam. E a Bíblia diz, em Números 12, 13, vai dizendo que o povo volta de espiar a terra, traz o cacho de uva, traz aquela beleza da terra, o vigor da terra, o poder da terra, porém, reúnem de 2 a 5 milhões de pessoas, o povo sobe na montanha, junto com junto com Moisés, diante de todo Israel, e começam a contar o que viram, e eles dizem assim: realmente, pessoal, a terra que nós entramos é poderosa, terra linda, cheia de vales, de águas, riquíssima, ela realmente é como Deus falou, mana, leite e mel. Porém, a Bíblia diz que eles dizem, antes do capítulo 14, Números 13, eles dizem assim: porém, naquela terra, verso 33, naquele lugar, habitam gigantes, os filhos de Anak, os Anaquins estão aqui, e olhando para eles, aos nossos olhos, diz judeus, nós éramos gafanhotos, e eles também, quando olhavam para nós, pensavam assim: esses são inofensivos, são gafanhotos. E eles disseram: essa é uma terra que devora os seus habitantes. Nós não podemos subir contra elas, nós não podemos resisti-los, é uma terra muito poderosa. Quando eles começam a falar isso, o povo todo começa a chorar. Imagina, você estava há 10 anos, há 20 anos, eu não sei a idade de todo mundo lá, mas tinha muita gente de pouca idade e muita gente de muita idade. Mas todo o tempo vocês foram escravos. E de repente vocês chegaram na fronteira do lugar que Deus prometeu. E o povo entra lá para espiar e fala: esse povo é muito mais poderoso do que nós. Esquece, gente, aqui é suicídio. Encarar esse povo, esse gigante, é para morrer, não dá. É terra poderosa que devora os seus habitantes. 10 deles disseram: é impossível lutar contra eles. 2 deles disseram: não, fugiu deles o seu poder, Deus está conosco. Josué e Caleb tentaram acalmar a multidão, mas todo mundo começou a murmurar. Foi na onda, cada um seguindo o determinismo do coração, da tristeza que cada um demonstrava. Todos foram chorando, contagiando um ao outro, todos foram se enfraquecendo, e a Bíblia diz no capítulo 14, verso 1: o povo levantou a voz e chorou a noite toda. E quando o povo chorou, se levantou contra Moisés e Arão, pegaram em pedras e falaram assim: vocês nos trouxeram até aqui, vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto, vocês vão morrer e nós vamos voltar para o Egito. Então, quando eles pegaram em pedra, Deus se apresentou. Fale: Deus se apresentou. E agora se prepara para o que Deus vai falar. Muitas vezes eu e você somos colocados nessa situação. Ele te leva a Cades Barneia, porque Cades Barneia revela que lado seu é santo e que lado seu é profano. Cades Barneia é o lugar onde estar dentro da igreja não maqueia quem você é. Ali você revela quem você é. Se você é fraco, se você é forte. Se você crê no Senhor ou se você não crê no Senhor. Cades Barneia é o lugar onde mostra o homem errante que você é, ou o homem santificado, ungido que você é. Cades Barneia é o lugar onde seus pensamentos e intenções ficam diante do Altíssimo, por isso Ele faz você passar por lá.
Ninguém entra na terra prometida sem primeiro ir a Cades Barneia, porque é a fronteira. E eu vou dizer mais, tem muita gente que não tem coragem de dar o passo seguinte de fé, porque não crê. Cades Barneia é o lugar onde Deus sabe que você é um homem de coragem, um homem de medo. Se você tem fé ou tem medo, se você tiver medo, você vai ter que voltar para o deserto, ou vai ter que parar em Cades Barneia e não avançar mais. E o povo tinha que tomar a decisão. Então o povo chorou e decidiram voltar atrás. Então vem o Senhor, e presta atenção agora, porque eu vou trazer uma palavra difícil de ouvir e de receber. Vem o Senhor no capítulo 14, verso 23. Dentre muitas coisas que Deus começou a falar, diz a palavra do Senhor que Deus começa a ficar irado com o seu povo. E Deus sabe que ali aconteceram algumas coisas. Quais? Imagina comigo. Deus tira Israel do Egito, veste Israel, faz Israel sair do Egito com prata e com ouro, saqueia o Egito, faz os egípcios doarem ouro para Israel pelo tempo que trabalhou e serviu. E Israel vem para o deserto, Deus cuida, Deus ama, Deus socorre, Deus só pede uma coisa: confiem em mim, creiam em mim. Eu não sou Deus como os egípcios, eu sou o único Deus, confiem em mim. E Deus queria só isso: me ame, confie, me adore, creia, eu darei a vocês a terra que eu prometi. Israel vem. Então Deus monta um casamento com Israel. Imagina você que você vai se casar, então você compra o vestido de casamento, Deus paga, o noivo paga. Aí você vai no cartório, o noivo paga. Aí você marca o dia do casamento, e o dia está marcado, é o dia que você chegará na fronteira. Então, você com o casamento marcado, depois você paga a festa, o noivo paga, o noivo banca, e depois que o noivo banca, vocês fazem todo o curso para se casar, o noivo banca, está junto também, paga-se a filmagem, paga-se as fotos, pagam-se os doces, pagam-se os buffets, paga-se tudo, e você já começa a receber os presentes, porque chega alguns dias antes do casamento, você chega na fronteira. Casamento vai acontecer quando você atravessar, então você recebe todos os presentes, e de repente, como último presente, o noivo vai pegar você e vai dizer: agora venha ver onde você vai morar. Então você sobe no carro e vai para casa, você para na fronteira e olha a terra, onde você vai morar. Então você olha para o noivo com tudo pago, com tudo pronto, e você diz assim: não gostei, não quero casar, adie o casamento. O noivo fez tudo, e você disse: não quero casar, não gostei da casa. Então Deus disse: você não gostou? Não gostei. Ok. Então, você não entrará nessa terra. Você vai voltar para a terra que você gostou. Você vai adiar o casamento. E a palavra de Deus diz que foi tão sério o que Deus sentiu, porque Ele viu que havia uma parada total no seu plano. Saiba que você pode parar o plano de Deus na sua vida, com as escolhas que faz. Também Deus viu que eles adiaram a entrada na terra prometida por 45 anos. Tem gente que pode adiar a bênção de Deus, que Deus prometeu para você por muitos anos. A terceira coisa que aconteceu foi que eles ficaram andando em círculos até morrer. Quando você não quer a terra prometida,
sobra aquilo que você já conhece. São suas escolhas passadas. Tem gente que tem medo de abandonar as escolhas passadas com medo do novo. E Deus está dizendo, o novo é a promessa. As escolhas são suas experiências. Escolha as suas experiências ou a promessa que eu tenho para você. E tem gente que tem medo de tomar a decisão. Porque tem medo que a sua decisão futura seja pior que as escolhas passadas. Mesmo tendo chorado, sangrado, mesmo tendo sido escravo, mesmo tendo sentido o poder do chicote, o poder do inimigo, o poder do ódio, o poder da traição, o poder do desvio, o poder do massacre, da desonra, da vergonha, ele tem medo. Ele diz, eu vou ficar aqui, porque aqui é meu porto seguro. E eu não vou tomar nenhuma decisão para cá, porque aqui está tudo escuro, eu não sei o que tem lá, nunca experimentei, nunca vivi. Porém, Deus disse, melhor é o fim de uma coisa do que o começo. O começo são suas escolhas, o fim é a minha promessa. E aí a Bíblia segue, onde Deus fala que toda aquela geração vai morrer. Tudo bem, você não quer se casar comigo? Então, eu aceito o seu distrato de casamento. Vocês não se casarão comigo. Os filhos de vocês que hão de nascer farão uma aliança comigo. Tudo bem, vocês querem romper a aliança comigo? Não querem obedecer? Eu só pedi que vocês confiassem na minha palavra. Vocês preferiram confiar na palavra de 10 homens. Eu só queria que vocês confiassem em mim. Mas vocês preferem confiar nos canais de comunicação e continuar com medo. Eu só queria que vocês confiassem em mim, que eu sou Deus acima de Faraó ou de qualquer povo que habita na terra que eu prometi a vocês. Mas vocês estão olhando para o poder do inimigo, vocês estão olhando a força do vírus, vocês estão olhando o poder da doença, da enfermidade, mas eu sou Deus acima de todos os deuses, e não há outro como eu só quero que você confie em mim. E a Bíblia diz que esse povo acreditou nos espias. E eu senti a dor de Deus cuidar e ser dispensado. Dá licença? O povo dispensou Deus. O povo falou, Deus, eles foram lá, viram o inimigo, ele é poderoso, mais forte do que nós. E a palavra de Deus diz que Deus ficou em silêncio, só ouvindo Israel. Mas o que marca para mim é o que Deus vem falar agora. Olha o verso 23. 14, 23, ele diz assim, também, todos estes que viram a minha glória, viram os meus sinais, não verão a terra que eu prometi dar a seus pais. Nenhum daqueles que me provocaram a ira, nenhum destes que me desprezaram haverão. Provocar aí é desprezar. Gente, em nenhum lugar daqui eu li todo o texto e contexto, eu vi Israel desprezando a Deus. Mas eu entendi o que Deus falou. Quando você que é meu povo, minha herança, quando você que faz parte da promessa do Salmo 139, onde diz que eu te formei no ventre, eu te escolhi, eu te chamei, eu te preparei, meu Espírito te ensinou, você foi forjado por mim, você foi tratado por mim, você foi escolhido por mim, você foi chamado por mim, e eu te amei, os meus dons foram sobre você, o meu Espírito esteve sobre você, a minha glória esteve sobre você, cada vez
vez que você não crer na minha palavra, você me provoca, você me despreza. Quando nós tentamos avisar o povo de Deus, não tenham medo, o Senhor é o nosso Deus, e as pessoas ainda se afundam, se reclusam, se encolhem, se escondem dentro dos seus buracos emocionais, seus problemas sentimentais, e não encara, e não enfrenta. É uma maneira indireta de dizer que Deus não pode, e Ele está dizendo: eu só quero que você creia que eu posso. Eu não tirei você do Egito para te deixar morrer no deserto. Seria aborto aos meus propósitos tirar você da mão de Faraó e deixar você morrer no deserto sem possuir a promessa que eu lhe dei. Ah, Deus! E a palavra do Senhor diz no verso 28, por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim vos hei de fazer. Do mesmo jeito que você reclama de mim, que eu não cuido de você, eu vou deixar você sentir o que é estar sem um cuidado de Deus. Eu tenho cuidado e você não tem visto. Como você não me valoriza, como você me desconstrói dentro de você e me descarta, assim eu vou deixar você viver. E a palavra do Senhor diz assim, no verso 29, neste deserto, presta atenção agora, neste deserto, fala assim comigo, cairão os vossos cadáveres. Gente, o que eu vou falar não é fácil de falar, e imagino que não seja fácil de ouvir. Tem gente que Deus descarta. Como assim? Esse não é a teologia mesmo, não ensina isso. Tem gente que Deus não conta mais. Não, pastor, isso aí não pode ser. Israel era povo de Deus, amém? Deus cuidou de Israel, amou Israel, protegeu Israel, trouxe poder, vitórias, honras, glórias, dinheiro para Israel. Israel rejeitou a palavra do Senhor e Deus disse: neste deserto cairão os vossos cadáveres, porque para mim não tenho mais projeto para vocês, além de deixá-los experimentar o que vocês tiveram como experiências do passado. Vocês vão voltar para a mesma vida de antes, até morrer. Não querem o que eu tenho para vocês? Então voltem a viver a vida que tinham antes, até morrer. Entende por que a vida de muita gente é andar em círculo? Muitas pessoas descreem, não creem, ignoram, preferem acreditar no amigo, no parente, no vizinho, no médico, no patrão, na namorada, no namorado, trocam Deus por qualquer coisa, e ele diz que isso é desprezá-lo. Ele só quer que você não tenha medo e confie nele, que você receba a palavra dele quando ele diz: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou a sua proteção, eu sou o teu Deus. Você sabe o que é isso? Não sabe? Pelo menos experimente, creia mesmo sem saber, porque você vai ver que você é diferenciado. Eu cuido de você como não cuido de outro. Quando eu não consigo ver isso, ele diz assim: nesse deserto cairão os vossos cadáveres, porque vocês já estão mortos para mim. Vocês só vão andar nas mesmas experiências, na mesma vidinha, na mesmice de antes, até o fim da sua vida. E eu sou tão misericordioso que vocês não vão morrer agora, vocês vão morrer por conta própria. Eu vou abandoná-los a viver como querem. Uma geração inteira morreu. Ali haviam pensadores, ali haviam sonhadores, ali haviam trabalhadores. Talvez seja o seu caso. Ali haviam líderes.
Ali haviam ministros de louvor que não tiveram coragem de seguir em frente. Eles cantam muito a palavra, cantam louvores a Deus. Miriam cantava louvores a Deus, mas não teve coragem de dar o passo de fé. Ali haviam sacerdotes que morreram em Cades Barneia. Arão era sacerdote, era pastor. Ele falava, ele pastoreava, ele cuidava do povo, mas na verdade ele não cria. É naquele lugar de decisão onde muitos daqueles que você olha e fala, esse aí está no céu, esse aí não fica fora do céu de jeito nenhum. Quando chega em Cades Barneia, ali revela o lado profano ou o lado sagrado dele. E a Bíblia diz que todo o povo morreu. Descrer da palavra de Deus, ou crer mais ou menos, ou crer por etapas, é ser um descrente total. Com Deus, ou você crê, ou você não crê. Crer mais ou menos não faz parte da palavra dele, nem do coração dele. O que eu quero deixar para você aqui nessa noite, é que muitos voltam atrás e abandonam a fé quando chegam nesse lugar de decisão. Quando entram na fronteira, alguns saem da igreja, não aguentam mais. Eu tenho alguém na minha família que a vida toda tocou para o Senhor, amou o Senhor, cresceu na casa do Senhor. Ela se ajuntou, arrumou alguém que aparentemente no mundo secular é importante, voltou atrás, se desviou e nunca mais, e não quer saber falar e nem ouvir falar de Jesus Cristo. Porque ela chegou em Cades Barneia. Eu conheço pessoas que param e desistem quando deveriam continuar, persistir, andar. Eles param. Eu conheço pessoas que olham para as dificuldades e, como esse capítulo 14, eles sentam e choram. É gente que chora todo o tempo, mas eles choram mais por covardia e por medo e também por incredulidade do que propriamente medo do inimigo. Talvez eles chorem por medo de si mesmos, de não conseguir, de não ser, de se sentir como gafanhotos. Tem gente que para porque se sente inferior demais, se vê como um gafanhoto. São muitos os motivos porque alguém para. O texto diz que tem gente que para porque ouve o outro. Tem gente que sai da igreja porque ouviu a fofoca de outro. Tem gente que sai da igreja porque ouve o marido, porque ouve a esposa. Tem gente que adia o ministério, que perde o ministério, que perde a aliança, que para o projeto de Deus porque ouve a família. A Bíblia diz que eles ouviram os espias. Há aqueles então que infamam a terra, que blasfemam. O verso 32 diz que eles infamaram a terra. O 13:32 diz que eles falam mal do lugar. Para quê? Para deixar todo mundo... Gente, não é tudo isso também. Não estamos perdendo grande coisa. Calma. E tem gente que derretem a esperança do outro, como os espias fizeram. Eles estavam na maior expectativa, e o povo, e a Bíblia diz, no capítulo 14, verso 1, que eles derreteram a esperança de milhões de pessoas. Tem gente que é expert em derreter a esperança de vencer de alguém, de ser curado, de ser bem-sucedido no negócio, de ser bem-sucedido no seu relacionamento. Tem gente que é expert em dizer, não adianta, já acabou seu casamento, por mais, pode ir por lá, por ali, por lá, por cá, não vai dar certo, ela não vai te ouvir, ela não vai te perdoar, ele não vai te perdoar, não dá certo. Tem gente que é expert em derreter o coração do outro. A palavra do Senhor diz que tem gente então que só vê gigante. Ele dá desculpa que ele não consegue porque tudo é muito difícil. Muito difícil. Quando você tem um Deus como esse Deus, nada é impossível. E a palavra do Senhor diz
que na história da vida real eu quero reproduzir, não Hollywood, mas eu quero reproduzir aqui um pouquinho para você da filmagem do céu. O que tem no céu lá? O que é a mega produção do céu? A mega produção, quando eu e você chegarmos lá, meu amado, vai ser um confronto de o gigante e o gafanhoto. É isso mesmo? É? Então vamos ver, o gigante se chama Golias, e na mega produção do céu, lá está o gigante que o povo todo pôs os olhos e falaram: uau, é invencível. E do outro lado está aqueles que eles acreditavam ser um mero gafanhotinho chamado Davi. E a Bíblia diz que o Senhor não era com o gigante, mas era com aquele que nós desprezávamos e não fazíamos caso dele. Mas a Bíblia diz que quando ele gira a sua funda, aquela pedra deixa de ser pedra e vira um míssil. E o gigante só serviu para medir o tamanho do tombo. Na mega produção do céu, você vai ver Elias, um simples homem, gafanhoto, aos seus olhos e aos olhos dos 450 homens do outro lado. 450 contra ele, tem chance? Tem, porque a vitória não está do lado dos números, está do lado daquele que caminha com você. A vitória está além da fronteira, além do que os olhos podem ver. Pessoas que você não dá nada, vai vencer na vida, porque a vitória não está no que os seus olhos veem, está em quem caminha com ele. E ali diz que Elias levanta o altar, o fogo desce, os 450 morrem, pelo poder de Deus. Fala assim comigo: pelo poder de Deus. E eu vou dizer mais, você quer ver mais mega produção no céu? Você vai ver você expulsando demônios, uma casta inteira de demônios, 6.000 demônios, 3.000 demônios, 9.000 demônios, 12.000 demônios e legiões inteiras de demônios possuindo um homem. Chega você, que todo mundo diz que é nada, não tem poder, não tem ninguém, não pode nada, nem musculação faz, e você chega, aqueles demônios tremem, porque o Espírito que está sobre você é um Espírito excelente e é maior do que todos aqueles demônios do inferno juntos. Então o gafanhoto vence, o gigante vence, no céu vence. Não importa quem é você, e nem se você não tem um nome, mas se você tem um Deus, você tem tudo. Amém, gente? Diga para a pessoa que está do seu lado, vou dar uma colher de chá para quem está do lado. Diga assim: não importa quem você foi, importa quem você será. Diga: quem você foi está no livro de Deus, e Ele apagou tudo, desde o momento em que você o aceitou como Senhor e Salvador. Diga assim: agora importa quem você vai ser. E está aqui uma luz que brilha dentro de você e está dizendo: você pode. Ainda que você não acredite, essa luz, esse Espírito maravilhoso está dizendo: você pode, porque o Salmo 103, verso 14, diz que Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, conhece a nossa estrutura, e Ele se lembra que nós somos pó. Por isso que o povo de Israel não podia tomar a terra prometida. Aquela terra não se toma com braços de carne, se toma com o poder de Deus. Por isso que Israel não era digno de tomar posse. Israel tinha que receber a herança, a promessa. Deus disse: entre, possua a terra que eu vou te dar. É Deus quem luta por Israel, é Deus quem luta pela sua vida, é Deus quem luta pela sua igreja, é Deus quem luta pelo seu povo.
povo. Aleluia! Não é você que vai vencer, não é você que vai conseguir, é quem caminha na sua frente, é quem vai com você. O que ele pede, o que eu tenho que fazer halterofilismo, musculação, crossfit, não! Ele só precisa que você creia. Fala assim comigo, e o mais, ele fará. Uma salva de palmas a ele. E a Bíblia diz assim: Deus não se agrada quando Ele já nos deu uma palavra e eu fico esperando um sinal. Escute, o povo que gosta de revelamento, o povo que gosta de sonhação, esse povo que vive pulando e jogando as coisas para cima, para que lado o vento sopra, para ver se é Deus, se não é. O seu Deus não se parece com nada que os seus olhos conhecem. Só para você saber, a Bíblia diz que Ele é excelso, imutável, incomparável. Ninguém pode vê-lo, ninguém pode continuar vivo, porque Ele é inigualável. Se você quer ver Deus, você tem que olhar para o Filho, que é a palavra, então você o conhecerá, é o máximo que Ele pode te dar. E a Bíblia diz que quando Ele fala, está falado, céu e terra obedecem. Aí tem gente que ouve a palavra e vai perguntar para a esposa: o que você acha? Vai falar com o marido: o que você acha? Não, eu acho que nós devemos sair porque... Mas e a palavra? E a lei maior, onde é que fica? Alguém me disse esses dias assim: pastor, fale com a minha mulher para ela obedecer, porque eu sou o cabeça e a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Eu disse: espera, texto sem contexto é pretexto para escravidão. Segura um pouco, eu vou te falar o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que no reino de Deus, na obra de Deus, na palavra poderosa de Deus, eterna de Deus, a mulher é submissa ao marido desde que a palavra do marido, a ordem do marido, o desejo do marido, a vontade do marido não fira o projeto eterno de Deus, que é a sua palavra. O que você quer é tirá-la da igreja por um mero capricho, porque você é incompetente para ter relacionamentos bons na igreja. A quebra de relacionamento da sua vida não te dá autoridade espiritual para manipular a sua esposa. Pelo amor de Deus, não usem a palavra de Deus contra o povo de Deus para escravizar o povo de Deus. Mas e a minha ordem, a minha lei? A sua lei, ela esbarra na lei maior. Quando você fere o princípio da lei maior, quem manda nesse universo é Deus, é aquele que se assenta no trono, e é dele que emana o certo e o errado, não é de você e não é de mim. Toda vez que alguém fere um princípio da palavra, mesmo sendo líder seu, mas ele feriu a palavra bendita do Senhor, ele não tem autoridade para te dirigir e nem para te levar para o inferno. Questione. Palavra viva é a do Senhor. Amém? E depois outra pessoa disse: não, mas disse que o Espírito está sujeito ao profeta, então a gente não pode fazer determinadas coisas, porque na igreja eu os bloqueio, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Vamos consertar também esse entendimento. A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito Santo, meu amado, ele é tão santo, que ele nunca estará sujeito a você. Isaías disse: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem entende tanto que pode ser seu conselheiro?
Não há um mortal nessa terra que possa ensinar o Espírito Santo a ser santo. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos consola, é Ele quem dirige, quem organiza, quem levanta, quem abre e, se quiser, quem fecha a igreja, porque tudo é dEle. Amém, gente? Não confundam, pelo amor de Deus. Eu faço o Espírito Santo, agora grita aí, Espírito Santo, agora para. Agora o Espírito Santo dá uma gemidinha, agora para. Não brinquem com aquele que conhece a profundeza do coração de Deus. Ele é o céu na terra. Ele é intocável. Pelo amor de Deus. E assim fica fácil, se tivermos um céu tão idiota como esse nosso, é fácil, a gente organiza o céu dentro dessa mente finita, então é fácil dizer que o céu é assim e eu direciono as pessoas para onde eu quero, desde que vocês ofertem, desde que vocês dizimem, desde que façam eu viver bem aqui na terra, eu vou direcionar e vou dizer o que é céu, o que é inferno, o que é a voz de Deus, o que não é. A voz de Deus está aqui, palavra dele. E só há uma pessoa que confirma essa palavra, o Espírito que vivifica essa palavra, chamado Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Dá uma salva de palmas a Ele. Ao Senhor Espírito Santo de Deus. Cuidado quando vocês ouvirem pessoas antes, ao invés da palavra. Por quê? Porque pessoas mudam destinos. Quando os espias falaram, Deus nunca mandou Moisés levantar espias. Muito pelo contrário, ele falou, você só vai entrar lá, deixa o resto comigo. A briga é comigo. Deixa comigo, só vai pela fé, não é isso que diz Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar o Senhor? Então, creia nele, é o que Deus mais ama. Deus, aquele que crê no Senhor é diferenciado para Ele. Pessoas decidem, mudam destinos. Tem gente que vai perder ministério por ouvir pessoas. Deus já falou lá atrás. Será que falou mesmo? Falou, estou dizendo que falou. Moisés, por ouvir os espias, povo de Deus, Moisés, por ouvir os espias, levou uma nação inteira de volta para o deserto. Um líder, por ouvir pessoas e não o Espírito Santo, por tentar agradar os príncipes, por tentar agradar gente que tem dinheiro, que tem posição, que tem status, que tem condições financeiras, que tem know-how no meio do povo que vai morrer, mudou destino de uma nação inteira. Mudou o ministério de muita gente, tirou o ministério de muita gente. A Bíblia diz que eles voltaram a andar em círculo até morrer. E a Bíblia não para aí. Cades Barneia é o lugar da decisão. Quer você queira, quer não. Rimou, dá para sair até uma música. Cades Barneia é o lugar da decisão. Quer você queira, ou não. Foi boa, não foi? Você vai estar nesse lugar. E nesse lugar, você vai crer em Deus. Encarar o gigante, vai sofrer a luta, mas vai possuir a terra, ou você vai, nesse lugar, temer o gigante, imaginar que é um gafanhoto, e sair pulando de volta para o deserto. Na verdade, quem vai decidir vai ser você. Enquanto Israel estava ali, ocioso, fala ocioso. Uma das coisas que leva você à derrota é a ociosidade. Eu não sei quanto tempo você passa na sua rede social. Eu nem sei quanto tempo você passa no seu zap. Vamos fazer outra rima. Eu não sei quanto tempo faz que você passa no seu face.
Eu não sei, eu só sei que vida ociosa é prato cheio para ideias maliciosas. Alguém disse que a mente vazia é a oficina do... Pois eu digo que a ociosidade é o caminho mais curto para você ir para o deserto. Escute isso. Eles estavam ali esperando, fala comigo, um sinal. Mas espera aí. Qual sinal? O sinal de avançar, ué. Agora eu pergunto, sério? Sério, gente, que eles estavam esperando esse sinal? Vamos ver então se existiu alguma coisa ou não. Não tinha realmente bússola, orientação e nem sinal. A Bíblia diz em Deuteronômio 34, dos versos 1 a 5, se prepare que vai doer de novo. Deuteronômio 34, de 1 a 5, diz que Deus chegou a hora de Moisés morrer, certo? Irmão, sabe onde é Deuteronômio? Sabe? Então, se vocês pararem de conversar aí, vocês vão achar lá. Olha lá, diz assim, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo. Olha lá, ele subiu no monte, certo? Deus mandou ele subir. Fim da linha de Moisés, gente. Então, ele ficou em um monte que fica de frente a Jericó. E o Senhor mostrou a ele toda a terra de Gileade até Dan. Segue. Mostrou Naftali, Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar. Moisés foi vendo tudo. Segue. Foi ao sul, a Campina, no vale de Jericó, a cidade de Paueira até Zoar. Olha quanta coisa Moisés estava vendo lá de cima. E disse-lhe o Senhor, esse é o ponto. Esta é a terra que jurei. Fala comigo, Abraão. De novo, Abraão. Gente, Abraão aqui estava mais de 450 anos atrás. Deus já tinha dado uma palavra, fala comigo, há 450 anos atrás. Sabe, quando eu quero desobedecer, eu uso pessoas para me fortalecer na minha decisão, mesmo contra a palavra de Deus. Deus já falou qual é o seu ministério. Ah, eu não sinto mais. Como você não sente mais se Deus não muda? Como você não se acha mais parte daquele lugar se Deus te plantou ali? Deus te falou logo na sua conversão que te levantou. E você sabia, por isso que Ele te preparou. E hoje você vira as costas para Ele. E você vai ouvir pessoas, Deus já falou há mais de 450 anos atrás. Ah, mas 450 anos eu não era nascido. Ah, é? Então eu vou falar uma coisa para você. Se você é nascido, Deus não fala duas vezes. Se você não é nascido, então Deus te lembra o que Ele prometeu. Quer ver? Quer ver comigo? Êxodo 3, versos 8 a 10. Moisés tinha ali mais ou menos entre 40 a 80 anos. E ele estava apacentando o rebanho e tal. Uma sarça pega fogo, de repente a Bíblia diz assim, e saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas. Não é esse. Estou falando do 8 a 10. Você está no 33. É Êxodo 3. 3 é só 3. Conta no dedo. 1, 2, 3. Êxodo 3. Diz assim, Deus falando com Moisés e chamando ele para o ministério. Fala, chamando para o ministério. Olha o que acontece. Portanto, desci para livrar Israel das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa, larga, espaçosa, poderosa, que mana leite e... Fala, promessa. Fala, o que Deus prometeu há 450 anos, Ele está agora lembrando alguém.
Ele está chamando alguém. Deus nunca deixa a sua obra desguarnecida, nem desorientada. Deus é claro, porque Ele mora na luz. Ele é luz. Em Deus não há trevas. E Ele disse: você vai herdar o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. E Ele está falando: e agora eis que o clamor deles, dos filhos de Israel, que é minha herança, meu povo chegou até mim, tenho visto a opressão. Fecha agora com o verso 10, dizendo o seguinte: vem agora, ó o chamado, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você vai para a terra que mana leite e mel. Deus falou isso com ele há mais de 45 anos atrás. Diga assim comigo: já havia uma ordem. Diga: já havia uma palavra. Mas quando nós estamos nas circunstâncias e o medo nos apavora, nós nos esquecemos da palavra. E é isso que Deus não tolera. Deus se manifesta na vida daquele que crê. Se você quer agradar o seu Pai, creia. Ah, mas eu estou vendo o gigante. Não importa o tamanho dele, o seu Pai é maior. Esse gigante só serve para mostrar qual será o tamanho da queda dele. Israel confia no Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, não há outro. Não tenha medo. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e é dele também cada ser que respira nesse planeta. A terra é dele, ele dá quem quer, como quer, do jeito que quer, porque ele é o Senhor. É só crer. Seu trabalho maior é crer. Seu trabalho maior é não lutar. Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus levantar você. O Salmo 127 que diz isso, eu amo ele, quando ele diz assim, ali no verso 1, ele fala assim: ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os pedreiros. Se o Senhor não guardar a cidade, você está pensando que você não pegou o coronavírus ainda porque isso é bonitão? Pode virar para alguém do seu lado e dar uma risadinha. Você só não foi infectado porque tem uma nuvem poderosa de glória que acompanha o povo do Deus vivo. E se eu for infectado? Se você for, esse vírus sai do jeito que entrou, liso assim. O bichinho sai convertido. Ele falou: não entra em mais ninguém agora, eu sou do bem. Eu sou vírus do bem. Tará, tará. Aí, no mundo dos vírus, ele vai virar o supervírus. Ele vai voar para destruir os maus vírus. Porque ele entrou em você e se converteu. Fala assim: porque o Senhor é comigo. É Ele quem te guarda. Israel, se ele não guardar a cidade, em vão. O inimigo entra e toma conta. Você não será destruído. Ai, mas eu tenho tanto medo, meu Deus do céu. A hora que passar uma pessoa, chegou alguém em casa, eu vejo primeiro se ele espirra. Se ele não espirra, eu falo: pois não. E como a gente se cumprimenta assim, de cotovelo, de asinha, pazinha. Ou então a gente faz assim. E Deus olha para aquilo e Deus fala: tchoim, tchoim. Isso não é meu povo. Meu povo, pelo amor de Deus. Aí alguém falou assim: eu não vejo minha mãe e meu pai há 2 meses, porque eu não posso chegar perto, porque a gente pega
quando vai levar alguma coisa, deixa no portão, joga e avisa o cachorro, late aí, que tem comida aqui, senão alguém vai roubar. Aí o cachorro late, chegou comida, vem pegar que eu estou com fome, faz tempo por causa do vírus, eu não como há muito tempo, e tal. E como é que você está? A gente não sai de casa para nada, porque a gente tem medo e não sei o que, vai ser contaminado, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu todo dia eu faço assim, para ver se eu estou sentindo alguma coisa, para ver se eu não estou... ainda estou sentindo um gosto, então o bicho não veio. E essa neura, só o diabo gosta. Porque o seu Deus, se Ele não guardar você, você pensa que a sua casa guarda? Você pensa que o ar te guarda? Não acontece nada, porque a gente só sai para a fila do mercado. A gente tem máscara. A sua máscara está mais infectada do que você imagina. Uma máscara, ela só retém alguma coisa que pode ser saliva de outro falando, só isso que ela faz, mais nada. Mas ela já está tão contaminada, você pega em dinheiro, pega em cartão, pega num lugar que todo mundo pegou no mercado, não levou, mas você pegou. Se você tivesse que ser infectado, para de neura, em casa ou não, você estaria. O fato é que existe um Deus que cuida do seu povo, e esse Deus é o meu Deus. Amém? Eu vou deixar de abraçar minha mãe, beijar minha mãe, morder minha mãe, eu vou deixá-la marcada, gente. Eu fui fazer um velório que as pessoas morreram e não puderam chegar perto, nem enquanto estava doente, nem depois. Eu não sabia se o choro era pela distância de nunca ter chegado perto por causa de um Covid-19, ou agora que o caixão está lacrado. Morreu de um ataque cardíaco e havia lá Covid-19 para dar dinheiro para a cidade. Gente, pelo amor de Deus, povo de Deus, sejam mais inteligentes. Pelo menos, se você não consegue ser inteligente, seja como uma criança. Acredita no seu pai, ele é o seu super-herói. Acredita no seu Deus, porque ele é Deus. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4. O Senhor é o único Deus, não tenha medo. Amém? Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: não tenha medo, seu medroso. Viu só? É isso que diz Pedro. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Fala assim comigo: porque ele tem cuidado de mim. Sai daqui como um gigante, não sai pulando igual gafanhoto. O que aconteceu? É que eu me vi como gafanhoto hoje. O que é isso? Sai marchando como o povo que vai possuir a terra, que vai conquistar a promessa que Deus deu. Mas eu tenho medo de ficar doente. Vem ouvir o que Deus falou. Deus falou com Moisés, fala assim comigo. Há 45 anos atrás. Deus já falou há muito tempo com você, da palavra dele de Isaías 53, onde ele diz assim: ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Todas significa o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Ah, pastor, mas o meu medo nesse tempo não é só esse, é também financeiro, pelo amor de Deus. Perdi o emprego, não sei o que vou fazer. Olha, o que aconteceu para você perder foram as escolhas que você fez. Se afastar do Senhor, está pagando por isso. Mas a Bíblia diz que aqueles que são deles, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Fala assim: ele já falou.
eu só preciso crer. Você vai sair dessa igreja hoje crendo, mas e se o vírus pegar? Você vai para o Salmo 103, se agarra nele, no verso 3 está dito assim: é Ele quem perdoa todos os meus pecados, e sara todas as minhas enfermidades. Ah, mas se eu não tiver fé, pastor, e se a minha oração não for suficiente, se eu me sentir fraco, Ele vai te ajudar na sua falta de fé. E se Deus não me ouvir, porque Ele está muito longe, Isaías 59:1 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados que não possa te ouvir. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Dá uma salva de palmas a Ele, o único Deus. E agora, gente, eu vou começar a pregação. Todo mundo riu, pensei que ia sair assim. Gente, não acabou ainda. Cádiz Barneia é o cruzamento das suas escolhas e das suas decisões. Ali tem gente que morre. Sabe por que morre, gente? Porque eles gostam de Cádiz Barneia. Escute agora. Eles gostam de Cádiz Barneia. E por que eles gostam de Cádiz Barneia? Porque Cádiz Barneia é um lugar de santidade e de profanação. Cádiz Barneia eu posso estar na igreja e posso estar no mundo. Cádiz Barneia, o casamento pode ser mais ou menos, e a gente vai levando. Sabe, eles não voltam para o deserto, mas eles também não tomam posse da terra prometida. Cádiz Barneia é onde o bom e o ruim andam juntos. Cádiz Barneia é ter um pouco de Deus e um pouco do mundo. Eu tenho Deus, porque tem uma parte de Cádiz, é de Kadesh, Kadosh, da raiz de santo. Então eu busco a Deus, e depois eu vou para a cama com a minha namorada. É bom estar em Barneia. Cádiz Barneia é o lugar onde eu tenho luta, mas eu também tenho alívio. Muitos milagres acontecem. Eu vou no monte, eu oro, e depois eu transo com meu namorado. Ninguém sabe, eu estou em Cádiz Barneia, e quando alguém tentar descobrir, eu pulo para o lado do santo. A paz do Senhor. E todo mundo vê que tem santidade. Cádiz Barneia é o lugar que tem lutas, mas também tem paz. Não é de todo ruim estar aqui. Por isso que Miriam morreu lá. Por isso que Arão morreu lá. Cádiz Barneia é um lugar que as pessoas não querem voltar para o deserto, mas também não têm força, não têm coragem, não têm fé para ir para a terra prometida. É o lugar onde a fé e o medo estão juntos. Tem um pouco de medo, um pouco de fé, mas se perguntar, eu sou de Deus, sou cristão, creio na Bíblia, mas não tem nada de fé, tem medo. Mas vai para a igreja, então, porque vai para a igreja, também está em Cádiz. Cádiz Barneia é o lugar onde tem alegria e tem tristeza, onde tem a unção e tem o esfriamento. Cádiz Barneia é um oásis, mas também com clima de deserto. Mas eu vou te dizer, apesar de Cádiz Barneia ser bom, porque Cádiz Barneia você pode se relacionar com pessoas que não são sua esposa, né? Barneia é a terra errante, significa deserto de gente errante. Você pode, no seu WhatsApp, ter um monte de contatos ali, depois da meia-noite, onde ninguém atrapalha a sua vida, e você ter as conversas mais apimentadas, sem a sua esposa saber? Ou enquanto ela trabalha?
Ou enquanto o seu marido trabalha? Porque tem a parte de Cades Barneia que é a parte do erro. Cades Barneia, o lugar nos faz querer ficar lá. Por isso que muita gente não sai de lá. Fica lá, andando em círculos, ali mesmo, até morrer. Cades Barneia é um lugar de confusão, gente. Sabe por que Deus leva a gente para lá? Para saber o que tem no seu coração. Para saber quem é você. Mas Ele? Não, Ele sabe. É porque quem vai ser julgado vai ser você. Somos nós. Significa que, guarda isso, quando você for julgado, você será julgado pelo Deus que conhece a mente e o coração em Cades Barneia. Vira para alguém que está do lado e fala assim, vixe. Fala assim, coitado de você, hein, homem. Se é mulher, você não vai falar homem, né? Vocês vão falar, vixe, vocês estão fritas. Cades Barneia é um lugar de acomodação. O que é acomodação? É um lugar de vida sem reação. O cara está acomodado. Sabe aquela zona do conforto? Cades Barneia. Não vou mexer não, a igreja está boa. A igreja está crescendo, a igreja está uma bênção. Gente, é aqui que a gente vai ficar para sempre. Não, aqui é só Cades Barneia, pelo amor de Deus. Isso aqui nunca é o futuro que Ele planejou para nós. Ainda que esse lugar fosse todo de ouro, não é o lugar que Deus preparou para nós. Para nós não é um lugar intermediário. Ele prometeu a terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que essa terra existe, que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Ele tem prometido. Ainda isso aqui, apesar de bom, gostoso, bonito, não é a promessa. O que significa isso? Você está num trabalho, você vai se acomodar, Cades Barneia. Você vai se... Eu estou ganhando bem, é uma bênção e tal, eu não preciso mudar, eu não preciso crescer, até que vem a pandemia e você está na rua, Cades Barneia. Acorda, seu mané, a vida não pode parar. Se você quer fazer parte do povo de Deus, você tem que melhorar sempre. O amanhã tem que ser melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã. Todos os dias você tem que melhorar. Ai, mas eu não tive sorte, eu não estudei, meu pai não deu uns cascudos quando eu mereci, e agora eu sou mimadinho, não consigo fazer nada. Consegue, porque você já está apanhando há muito tempo no deserto. O deserto é de serpentes, você já foi picado, você já caiu, você sobreviveu, isso mostra que você é forte, você não é o coitado que pensa, você não é aquele despreparado que pensa, Deus está com você, tome um passo de fé. É que é bom ficar em Cades Barneia porque minha mulher dá dinheiro, porque meu marido dá dinheiro, porque se não der meu pai dá dinheiro, se não der eu pego ele. O que é isso? Cades Barneia é um lugar de acomodação. Cades Barneia é um lugar de conformismo. Gente, eu nasci assim, vou morrer assim. Completa? Vai? Vira para alguém do lado se tem coragem, completa. Eu nasci assim e vou morrer assim, é igual aquela história do passarinho. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo iquinho, não estou sentindo asinha, não estou sentindo um pezinho. Porque está chapado. Cades Barneia é lugar de ficar chapado. É paz e amor, é só love, só love, só love, só love. E o barco afundando, só love, só love. Conformismo. Está ganhando uma miséria. É, fazer o quê? A vida é dura, né?
Completa vocês. A vida é dura para quem? De novo, completa vocês. Eu nem estou pregando isso, é vocês. A vida é dura para quem? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: eu sinto que você não devia ter vindo para o culto hoje. Fala assim: que pancada que Deus deu agora em você, hein? Fala: tome! Se tiver um cabeção do seu lado, você diz: tome! Coitado do Rodrigo. Todo mundo olhou do lado de lá para o Argeu, Rodrigo. E a Marcela já olhou para você. Falei assim: meu Deus, não foi direcionado, Rodrigo, não foi. Mas a Bíblia diz assim, que Cádiz Barneia é um lugar de realidade virtual, gente. Tem gente que fica doido com vida, com essa vida online. Gente, olha quanto seguidor! Gente, ai, milhares! Ai, meu Deus! Meu Deus, o que? Não tem nada de real aí, seu trouxa. Você está feliz com uma coisa que você não conhece nem 1% de quem está ali. Ah, mas o que importa é que me segue, o que me importa é que me segue. Você continua vazio, continua dependente desse vício esclerosado de vaidade. Você ainda continua andando numa terra irreal, numa vida irreal. Alguém chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu preciso de perdão dos meus pecados. Falei: qual é? Diga aí, nós vamos orar agora que não há perdão, que Deus não perdoe. Eu falei: eu faço sexo virtual. Eu falei: nossa, primeira vez que eu ouvi isso. Me diz, como que você faz sexo virtual? O seu computador tem algumas coisas diferentes? Eu falei: pastor, eu faço sexo virtual. Eu não consigo entender isso. Me diz, me explica. Não, a gente começa a conversar e tal. Eu tenho lá uma conta, tem QR Code, tem não sei o quê. A pessoa entra lá, está desesperada, triste com o marido, e a gente começa a fazer sexo. Mas como é que se faz sexo virtual? A gente só se olha. Eu falei: meu filho, é o pior sexo que existe. Eu falei: casa. Você vai ver que a coisa é boa, ninguém atrapalha, você tranca a porta, filho bate na porta, a gente finge que está dormindo, tapa a boca dela e fica quieta, não se mexe, até que filho desiste e você consuma o rato. O que é isso, sexo virtual? Me diga, que graça tem você manipular um computador? Voltem para o mundo real, gente, pelo amor de Deus. Sabe o que equivale? É você pegar na mão e sentir a mão, e não pegar no computador. Sinta que eu estou pegando na sua mão agora. Sinta, sinta, sinta. Imagina. Agora tira a roupa. Para quê? Não vai sair nada dali. Acorda. Sai dessa vida irreal. Põe de novo o pé no chão. Pelo amor de Deus, se você quiser ir para o céu. Põe de novo o pé no chão, porque ali, Cádiz Barneia, é lugar de parada e não de morada. Se você quer ir para o céu, tem que dar o passo de fé para a terra que Deus prometeu. Amém? Vamos para a terra prometida? Amém, gente? Quantos foram abençoados hoje? Quem disser que não foi, os nossos diáconos, Marcelão, que é fortão, Rodrigo, levanta e pega aqueles pau lá daquele lado. Quem não for abençoado vai dizer: eu fui. Amém? O Clayton, olha lá, só peso pesado aqui. Sinta o braço dos meninos. Fique de pé, eu vou orar com você. Gente, Cádiz Barneia é o lugar onde o levita louva,
onde o pastor ministra. Cades Barneia é o lugar onde eu consigo manipular o povo e consigo andar errado. É o lugar onde o levita, ele louva os feitos do Senhor como ninguém. Ele forma opinião, ele faz o povo todo louvar, adorar. Mas ele não ouve a palavra do Senhor, que foi falado lá atrás, ainda quando ele recebeu o ministério. A Bíblia diz aqui que Miriam conseguiu levantar o povo contra o irmão. Cades Barneia é um lugar que na pressão levanta irmão contra irmão. Ela era levita e ele era pastor. E os dois levantaram a igreja toda contra Moisés. Mas eles estavam em Cades Barneia. Vê? É uma parte com Deus e a outra sem Deus. A Bíblia diz na sedição de Miriam e Arão, eles questionaram a liderança do líder. Eles envergonharam o líder. E eles disseram: o Senhor fala também por nós, nós somos usados por Deus. Não é Ele. Não concordamos com Ele. E fez todo mundo olhar para o erro de Moisés. Sabe onde eles estavam? Cades Barneia. Miriam e Arão acharam errado o jeito que Moisés conduzia a igreja no deserto. Então se levantou contra. Sabe onde eles estavam? Cades Barneia. Cades Barneia é um lugar que onde quem fica lá acha que tem Deus, mas envergonha a sua obra. Quando Deus vai falar com Miriam e Arão, Miriam está leprosa, porque atraiu a ira de Deus por envergonhar, por prejudicar a igreja ali no deserto. Toda a congregação viu só o que Miriam e Arão queriam mostrar. Você sabia que Cades Barneia, ali pessoas se revelam realmente o que tem no coração? Eles não conseguem perdoar a queda de ninguém, a falha de ninguém e nem o erro, porque às vezes eles estão santos. Cades Barneia, gente, é viver na fronteira da santidade e do erro. Eles amam a Deus, mas não creem na palavra de Deus. Olha quantas pessoas estão hoje fora da casa do Senhor por medo. Mas se você perguntar, crê em Deus? Creio. Mas eu creio mais na Rede Globo, nos jornais, nos noticiários. O medo tomou conta. O médico diz assim: você não tem mais chance, você vai perder, você vai morrer, seu coração não suporta mais. Aí você fica em pânico e começa a se despedir da vida. Esse ato começa a mandar uma mensagem, o seu cérebro manda uma mensagem para todos os outros órgãos: pessoal, relaxa que a gente vai morrer. Cades Barneia é esse tempo de não crer em Deus. Quando você pega a palavra do Senhor e vê que Ele é por nós, Ele é por mim, Ele está comigo. Cades Barneia é o lugar daqueles que dizem que amam a Deus, mas não creem em suas promessas. Você acha que Israel não queria a terra prometida? Queria. Sabe por que não entrou? Porque não creu. Quando você for desafiado, ainda que falem tudo ao contrário, fique com a palavra de Deus e fica firme nela e diz: eu não sei. Faça como Sadraque, Mesaque e Abdinego. O rei disse: vocês vão morrer se não adorar outro Deus aqui, a não ser, se adorarem outro Deus a não ser a estátua que eu levantei ali. E quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E eles disseram o seguinte: não necessitamos, ó rei, de te dizer nada sobre isso.
O Senhor a quem servimos, Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que nós acreditamos nele e na sua palavra até a nossa morte. Fica firme nessa palavra, tome posse dessa terra, que não é sua, é dele, a terra é dele, e Ele dá àquele que crê, amém? Dê o passo de fé, tome posse da sua cura, tome posse da vida em família de novo, restaure sua casa, tome posse da herança que é sua, tome posse, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Cades Barnea é o lugar onde o povo canta, mas não acredita no que canta. É o lugar onde o pastor prega e não acredita no que prega. Cades Barnea é o lugar onde você tem que decidir ou voltar para o deserto, ou avançar, encarar o inimigo e saber que Deus é com você. Quantos creem que Deus é com você? Aleluia! Você